mas eu espero, enfim, conseguir. Então, vamos lá. Esse é o primeiro capítulo da minha dissertação. Eu acho que ele ainda não está fechado do jeito que eu quero, porque a gente acaba meio que encontrando outras documentações e fica querendo colocar e aumentar e tudo mais, parece que nunca tem fim, né? Mas aí eu tentei encerrar ele, pelo menos enquanto eu escrevo o segundo capítulo, e guardar essas informações para, de repente, colocar nele só depois da qualificação. Ou então, de repente, não sei, né, se as contribuições de vocês, o que vocês têm a dizer, enfim, for alguma coisa que ajude nesse sentido, pode ser que antes da qualificação ainda mexa nele. Então, por favor, falem, viu, no final, pelo amor de Deus. Vamos lá. O meu recorte, ele é de 1890 até 1940. Eu escolhi esse recorte porque é o tempo de validade do Código Penal, que combate o espiritismo, combate as práticas mágicas. O Cezinha tinha me perguntado se eu tinha olhado o Código Penal anterior, e como o anterior, salvo engano, é de 1830, ainda não existia o espiritismo, e aí eu não voltei tanto assim. Me limitei até 1940, porque eles tentaram várias vezes modificar esse Código Penal e eles não conseguiram, então o combate ao espiritismo ele vai até 1940. Era para ter como fonte os processos do Tribunal de Justiça, alguma documentação do arquivo público, que tanto no APA quanto no TJ eu comecei aí, mas aí, enfim, teve a pandemia. No TJ eu não consegui localizar arquivos de processos, e aí eu tinha me programado para ir uma vez por semana, porque tem muita caixa, assim, só do que eu tinha levantado com o rapaz de lá, eram mais de 200 caixas para mexer, e, enfim, eu acho que eu não cheguei a pegar nem 20 dessas caixas. No APA, eu consegui uma documentação que eu usei nesse capítulo, e aí a gente não sabe muito bem como fica, né? Eu já tinha um plano B mais ou menos encaminhado, e aí talvez, dependendo de como for o andamento dessa pandemia, talvez eu siga para esse plano B, que é fazer a parte da história do espiritismo mesmo, e não só essa parte da criminalização ou de pegar esses processos judiciais, que a gente não sabe se vai dar tempo, né, também. Então, basicamente, eu estou trabalhando com essa documentação que eu consegui encontrar no APA, com jornais, com alguns documentos que eu usei para o meu TCC, porque o acesso à documentação espírita é bem restrito. Eu tentei entrar em contato com centros onde eu não conhecia as pessoas, até na própria federação, e o pessoal, todas as respostas que eu tive foi de que, não, mas a documentação que a gente tem aqui não é para estudo, não serve para isso, então esse documento que eu uso, esses documentos que eu uso, que são a ata do primeiro centro, que a FEAL chama de primeiro centro, mas que na verdade foi o segundo. Então, essa ata, eu consegui ela porque uma moça que era espírita e que também estava estudando e estava desenvolvendo um trabalho, acho que o mestrado dela era em Portugal, e ela tinha pego essa ata, mas acabou nem usando tanto. Ela deixou essa ata na minha casa e eu passei um tempo com ela, fotografei, guardei esses arquivos, ela me passou outros tantos arquivos, e que era uma coisa bem restrita a quem era de dentro, sabe? Na época eu era espírita, e eu acho que isso foi um facilitador. Hoje eu não tenho mais esse tipo de acesso, e eu tentei por meios normais, mandando e-mail, ligando, indo lá e tal, e enfim, não tive nenhum tipo de retorno positivo. Então, essa documentação que eu uso é uma documentação que eu já tinha, que eu usei na época do TCC e que eu estou tentando desenvolver mais. Jornais, estou indo na hemeroteca, então tem muita notícia de jornal. Uma coisa que eu estou fazendo agora é saindo só dos jornais de Alagoas e indo para, pegando notícias de jornais do Rio de Janeiro, por exemplo. E aí está surgindo muita coisa interessante e me dá um pouquinho de raiva também, porque tem notícias que aparecem no Rio de Janeiro por exemplo, de um espírita que praticava magnetismo e que, enfim, ele tinha uma série de atividades e que ele não aparece em nenhum jornal daqui, mas ele aparece lá, ele foi daqui para lá, o pessoal diz que eu achei ele é o dono de um engenho em Murici, aqui no interior,
e ele é magnetizador, e o pessoal ainda diz assim, que pena que ele tem um teatro tão pequeno no interior de Alagoas. Então, eu estou percebendo que se só me limitar aos jornais de Alagoas, talvez não seja uma boa ideia. Então, eu pensei em abranger, o que também dá muito mais trabalho, né? Porque eu estou tentando pegar Rio de Janeiro, Pernambuco, inicialmente, e, assim, a quantidade de informações é absurda, né? Então, isso aí é a parte das fontes. O que eu tentei fazer foi um apanhado sobre o espiritismo, partindo do geral, de como ele foi criado, de como ele foi pensado, desde o Kardec, e como foi que isso foi se transformando, com base em outras pesquisas, né, como da Célia Ribas, como é que ele foi se transformando e o impacto que isso teve aqui, porque a gente meio que pegou o processo andando, né? A gente não fez parte desses debates e dessas problemáticas, dessa coisa do se é científico ou se é religioso, então a gente pegou meio que um modelo pronto. E uma das coisas que eu achei nesses jornais do Rio de Janeiro é que existia um tipo de eu não sei se o termo é esse, mas existiam como se fossem missionários que iam para os estados e fundavam os centros, as federações, jornais, e isso aparece aqui em Alagoas também. Eles informam no Jornal Oficial do Espiritismo, né, da federação, que eles mandaram pessoas para cá, e esse nome que ele mandou para cá realmente foi uma das pessoas que fundou a Federação Espírita daqui de Alagoas. Então, existiam esses missionários, talvez se esse pessoal não tivesse vindo para cá, o espiritismo não tivesse desenvolvido tanto, mas, enfim, aí eu parti disso, né, de pegar desde o Kardec, passando pela Federação Espírita Brasileira e filtrando até chegar aqui em Alagoas. Pensei nessa coisa do que é ser espírita, porque é tudo muito misturado. Você tem católicos que são espíritas, que são maçons. Eu tenho um rapaz que ele é espírita, maçom e católico. Ele é as três coisas. E ele é muito, muito militante. Ele escreve muito. Ele é jornalista. E esse personagem esse sujeito é bem, bem peculiar, assim. Eu pretendo trabalhar bem ele no segundo capítulo. Que mais? Essas problemáticas de saúde mesmo, de como o espiritismo enxerga a saúde, de como ele enxerga essas curas e de como fez com que isso ele entrasse no código. Esse surgimento, os primeiros passos. Eu falei do caso de Araguá no primeiro capítulo, e ele é assim, ele é meu xodó. Eu tenho uma paixão por esse caso, que até o Cezinha estava me falando que eu usei essa palavra, enfim, polêmica. Ele estava me explicando que polêmica é um conceito, tem uma explicação mais aprofundada e tal, que é uma coisa que eu pretendo desenvolver, ler mais e, enfim. Mas aí essa polêmica do caso de Araguá, ela envolve basicamente todas as coisas que eu estou querendo estudar, né? Que são os processos de cura dentro do espiritismo aqui em Alagoas, como esses sujeitos, porque a casa era uma casa da Marinha, o capitão Agenor era o espírita que estava organizando essa reunião, era uma reunião para a cura de uma senhora da alta sociedade alagoana, então envolve uma confusão entre público e privado, essas relações sociais, como você tinha militares de alta patente, vários militares de alta patente, e o envolvimento de cura de uma forma muito clara. Foi evidenciado nos jornais que essa reunião era para isso, e em nenhum momento o pessoal pede punição para esse cidadão, para esse Agenor, porque ele era um militar de alta patente. Então, essas relações sociais, elas ficam evidenciadas em várias notas, em várias situações, mas eu acho que essa daí é um caso bem gritante. Então, eu passei pela questão das teorias raciais, né, do Cesáreo Lombroso, e a legislação é uma parte que eu achei que ia ser muito chato de trabalhar, mas que eu achei que era necessário colocar,
porque tanto pegar a legislação federal, né, da Constituição, o que é que a Constituição fala, o que é que o Código Penal fala, como o próprio Código Penal ele se contradiz, e aí esse código ele foi muito xingado. Assim, tentaram modificar o texto dele várias vezes. E o próprio elaborador, o jurista que era um dos encarregados pelo Código Penal, ele diz, não, mas ó, esse espiritismo que a gente está falando aí não é esse espiritismo, não, é o baixo espiritismo. Então, tem notas de jornal dele explicando isso. Então, assim, foi uma coisa interessante e deu para, eu acredito que deu para trabalhar direitinho, mas talvez eu ainda tenha que aumentar essa parte. E é isso, essa questão da punibilidade direcionada, dos interesses de conflito, e os conflitos que tem nessas relações, e que evidenciam quem era o alvo realmente desse Código Penal, né? Que talvez em nenhum momento o espiritismo tenha sido realmente o, o alvo, ele acabou entrando de gaiato, talvez, na história, mas que em outros estados ele acabou realmente sendo punido. No Rio de Janeiro tem vários espíritas que são presos, e aí a ideia inicial era ver se teve um impacto nesse sentido aqui em Alagoas. Não sei se eu vou conseguir fazer isso, já que a gente não está tendo acesso aos arquivos de lá do TJ, não sei se vai dar tempo de fazer isso, mas se der, os próximos passos são o segundo capítulo falando sobre esse movimento espírita, o papel das mulheres no espiritismo, falando um pouco mais sobre como era essa sociedade, contextualizando historicamente esses sujeitos, e esse terceiro capítulo seria falando sobre os processos, se existirem esses processos, sobre prisões, e é isso. Muito obrigada, Nessa. Então, vamos abrir a roda. Quem é que quer se inscrever? Quem quer começar? Gostaria de me inscrever, Everton. Muito bem, Everton, com a palavra. Primeiramente, boa tarde a todos. Vanessa, desde já parabenizar pelo trabalho. O tema, quando a gente lê, né, esse capítulo, a gente fica curioso de poder ter acesso ao restante da pesquisa. A primeira indagação que eu ia fazer, você já respondeu, que foi a respeito quando consta lá no rodapé acervo pessoal. Eu fiquei um tanto que curioso como que se deu o contato com essa ata de 1903, ou seja, um documento extremamente importante, né? Mas a qual você já explicou. Como eu não li o trabalho, né, os outros capítulos, mas quando eu bati o olho na data e no tema, já me veio uma questão conjuntural. Se a gente observar na Europa, você vai ter em 1875 a fundação da Sociedade Teosófica, você vai ter em 1895 a fundação da Otto, a Amorque em 1910, a Aurora Dourada em 87, ou seja, vários grupos que têm como base o estudo do espiritual, do transcendente surgindo, né? Como se houvesse uma efervescência nesse tema na Europa. E no Brasil, você vai ter em 1919 a chegada da Sociedade Teosófica, que tem como um dos temas o estudo comparado da filosofia, religião e ciência. E a Blavatsky, que é uma das fundadoras do movimento teosófico moderno, foi contemporânea do caso Fox e estudou, foi contemporânea também de Kardec. Ou seja, me parece que nesse recorte houve na Europa uma efervescência e isso também reverberou no Brasil, né? Esses grupos chegaram aqui no Brasil. Eu queria saber se você, de algum momento, Travou, Everton? Era o que eu ia dizer, eu ia perguntar se tinha travado para todo mundo. E foi na hora da pergunta. Foi. Everton travou, gente. Vamos ver se ele volta. Enquanto isso, se alguém quiser falar, já. Ou se a Vanessa quiser comentar alguma coisa do que ele introduziu, se é algo que ela tem para comentar. Não, eu queria saber o resto da pergunta.
A pergunta mesmo. Que eu acho que ele começou a fazer uma introdução, né, do que ele ia perguntar, e eu fiquei querendo saber o que era. Mas é isso. Eu acho que ele vai voltar. Alguém quer fazer seus comentários enquanto o Everton volta? Ele acabou caindo. Vai, Cezinha. Pode falar, então. Nessa, então, assim, enquanto eu li o texto, eu já fui fazendo algumas considerações, né, para ela. Então, assim, elogiei muito ela relacionado à escrita, que eu achei a escrita dela bem fluida, entendeu? Que isso é bom, que até, assim, para leitores leigos, né, que nem eu, relacionado ao tema, ajudou em muito. Gostei muito lá do babado lá do caso Jaraguá. Inclusive, eu até recomendei ela que talvez isso pudesse servir a um artigo à parte, né? Já porque ela disse que tinha mais coisas, que podia complementar. Eu disse, não, coloca em um artigo à parte. Eu acho que vai ser mais vantajoso no momento. Assim, assim, eu vou fazer uma pergunta, mas assim, assim, é mais uma pergunta técnica, entendeu? Se não ficaria interessante colocar essa discussão que você faz sobre o que é ser espírita na introdução. Tudo bem que vai ser algo que vai ser conversado com você, com a Iriné, depois, né? Até mesmo depois da banca, né, de avaliação, mas assim, eu acho que ficaria mais interessante colocar essa discussão na introdução e, no caso, a partir do primeiro capítulo, já partir realmente para a pesquisa, né? Assim, por caso mais para as outras questões, né, que você estava discutindo. Eu senti falta, como eu disse para você, da Cristina, entendeu? Eu acho que vale o diálogo. Eu não sei se seria interessante, mas assim, enquanto eu lia, porque é algo assim que eu tô atualmente, eu tô lendo muito sobre essa temática, né, que é sobre a questão da constituição de redes de sociabilidade. E, no caso, eu fiquei pensando se também se encaixaria o espiritismo, né, nessa questão de redes de sociabilidade, de redes de influência, né, porque, assim, em um dado momento você fala, né, você coloca lá no texto que alguns desses indivíduos, né, que são espíritas, muitos deles das elites, né, criavam relações. Então, se seria interessante também, se sim, né, eu acho que seria bom você ler o George Simmel, né, que ele fala sobre essa questão da sociabilidade. Uma coisa assim que eu já gostei também no seu texto é que você já deixa várias brechas assim para futuras pesquisas, tanto sua, entendeu? E tanto para quem quiser dar continuidade, porque essa questão da inspetoria de saúde pública como mecanismo repressor dá um pano para manga muito grande, entendeu? Eu achei muito interessante. Demais, eu só quero dizer que eu sou um dos principais entusiastas, né, com seu trabalho, desde o começo, desde o projeto de pesquisa, né? Estou muito ansioso, né, para o resultado final. Já vejo ele publicado, entendeu? Entendeu? Então, eu acho, por enquanto, só, né? Se você conseguir, assim, responder a alguns dos meus questionamentos, né? Acho que só. Obrigada, Cezinha. É muito importante isso, de verdade. Então, o caso de Araguá, eu gostei dessa ideia de depois fazer um artigo sobre isso. Acho que dá para construir uma coisa legal. Sim, sobre mudar para introdução, não sei, mas pode ser até porque ele ficou bem curtinho, né? De repente jogar isso para lá pode ser uma possibilidade. A Iriné, no começo, eu tinha começado a construir o primeiro capítulo. Quando eu mandei a primeira parte para ela, ela disse, não, isso aqui vai tudo para introdução. De repente, isso daí a gente joga para introdução também, não tem problema nenhum, não. Eu vou até verificar isso, ver se encaixa lá com o que eu já coloquei para introdução, não sei, mas é uma possibilidade.
Então, sobre essas redes de influência, pode ser uma coisa interessante. Eu anotei aqui o nome do autor. Me diz qual é o nome da obra dele? César? César. Enfim, o qual questões de sociologia. Pronto, eu vou anotar aqui. Eu vou dar uma olhada nisso, mas pelo que você falou, parece ser interessante, sim, eu posso trabalhar com isso. Essas brechas na pesquisa, então, para que outras pesquisas surjam depois, então, espiritismo é um negócio que ninguém trabalha aqui, né? Eu acho que o Sávio tem alguns apontamentos, o professor Sávio, até a Irineia mandou esses dias alguns livros dele, só que ele coloca o espiritismo junto com outras coisas, né? Ele coloca espiritismo, protestantismo, maçonaria, então ele não tem nada falando especificamente sobre o espiritismo. Então, basicamente, todas as coisas eu estou me baseando tanto em outros estados, quanto nessa documentação que nunca foi tratada, assim. Então, vai ter bem mais coisa, bem mais brechas para outras pesquisas nos outros capítulos, porque realmente não dá para trabalhar tudo. Não, ainda, eu acho que ainda se fosse uma pesquisa de doutorado, a quantidade de material é muita. Aí é isso, provavelmente eu ainda vou deixar muita coisa para outras pesquisas. A minha eu já sei mais ou menos o que é que eu quero continuar, porque eu estou querendo muito trabalhar com essa questão de história das mulheres. E é isso. Não sei se eu respondi, Cezinha. Certo, Nessa. Quem mais, pessoal? Everton não conseguiu voltar ainda. Por favor, não fiquem tímidos. Mais alguém? Lília. Sim, sim. Primeiro que eu sou muito suspeita a tecer qualquer elogio a esse capítulo. Eu já tinha visto a primeira versão dele, que eu já tinha gostado muito. E essa segunda versão que eu li agora para a reunião hoje, eu amei, eu adorei, achei tudo. Primeiramente, deixar aqui registrado que eu achei tudo. Eu tenho alguns comentários, assim, mais umas sugestões, que eu já tinha conversado em off com a Lisa, né? Que ela podia... Eu vou direto para essas observações, para as outras pessoas comentarem também. Como ela está utilizando as obras do Allan Kardec como fonte também, né, Lisa, para fazer esses diálogos, eu pensei que seria interessante ela contextualizar a data original das publicações do Allan Kardec em diálogo com o contexto que ele publica elas ali naquele momento e observando isso, trazer para o caso de Alagoas, né? Então, é uma questão metodológica, eu penso. Ela podia fazer essa discussão, né, das publicações originais, né? Claro que a gente vai ter muito acesso dessas publicações recentes, né, de reedições e lançamentos, mas aí fazer uma notinha, pelo menos, das datas originais, eu acho que seria interessante, assim, para contextualizar. Aí o Cezinha falou da Cristina, eu fiquei pensando se era a Cristina ou Izembá, Cezinha. Se for com ritos de magia e sobrevivência, eu sou favorável também, Lisa, que você utilize, porque é um trabalho muito massa e tem PDF. Está disponível no repositório da USP, e é bem interessante, eu acho que pode te ajudar muito. Um outro texto que eu já tinha te falado, eu vou, caso mais alguém se interesse, né, que é Modernizar as Cidades e Civilizar os Costumes, da UFBA, uma dissertação que faz um diálogo com a repressão de espíritas e candomblecistas, né? Está ali no finalzinho, no início do século XX, mas eu acho bem interessante para pensar os embates desses sujeitos, né? Os conflitos do poder público com essas pessoas, e aí eu vendo no teu texto que tem uma discussão dos usos do espaço público desses espíritas, né? Ali do prédio da Marinha, se eu não me engano, a Escola de Aprendizes Marinheiros,
eu acho que seria bem interessante fazer essa discussão, porque o prédio ele é utilizado, alguns espíritas vão utilizar o espaço público, e aí tu fez uma explanação, uma observação. Alguém falou aqui. Eu li o comentário aqui rapidinho. E aí, nesse sentido, pensar, né, quem tem acesso, e aí tu colocou essas relações do patrimonialismo e tal, mas talvez fosse interessante ampliar um pouquinho essa discussão. Não sei se tu concorda. Outra questão que eu estava pensando aqui é quando tu fala dos costumes combatidos, de cultura popular, e aí se não valia a pena uma leitura. Eu acho que você já leu, mas incorporar Thompson no teu diálogo. Não é porque eu gosto de Thompson, não, sabe? É porque eu acho que é interessante para pensar os costumes, a lei, e eu acho que vale a pena. Costumes incomuns, a formação da classe operária inglesa. Tem umas discussões bem interessantes que a gente pode usar nos nossos trabalhos, já que a gente está dialogando com a história social, acho que ajuda, né? Eu acho que seria massa. Deixa eu ver aqui outra coisa, que eu fiz poucos apontamentos, é um texto que eu amei, eu acho maravilhoso. O caso polêmico do Jaraguá, que para mim é outro babado, que eu quero saber mais do que está acontecendo ali, daquela querela, daquela confusão. Eu adoro uma confusão, e eu amei. Deixa eu ver o que mais aqui que eu botei. Eu acho que basicamente é isso, sabe? Tu deixou bem claro a respeito das práticas de possessão, que não é uma coisa específica do espiritismo, esses contatos mediúnicos. Eu achei muito bom isso. A gente vê alguns textos que não contextualizam, não mostram as representações, as manifestações africanas e tal. E eu achei muito, muito rico mesmo, gostei pra caramba. Tem uma parte aqui no texto que tu faz um comentário, aliás, é a discussão do texto, né? Que eu amei o título já, de início. E, tipo, eu estava pensando aqui no texto que eu li do Luiz Motti, quando ele fala de um padre católico, que esse padre católico, ele usa as crenças, alguns ritos africanos, ele incorpora nos rituais católicos da igreja. Eu não sei se tu chegou a ver isso, uma história dessa, né? Mas eu fiquei pensando nessa mescla do catolicismo com o espiritismo e as práticas de magia ali, e a gente já vê uns casos semelhantes a esse nas análises sobre a colônia, nos registros da Inquisição, né? E como essas práticas elas têm uma passada de pano quando é de interesse do grupo dominante, no caso do catolicismo ali na colônia. O padre católico, ele incorpora as práticas africanas nos rituais dele, sendo essas práticas realizadas por uma pessoa negra, uma pessoa escravizada, é bruxaria, é feitiçaria. Mas como foi incorporado por um católico, pelo padre, não. O padre estava livrando as pessoas de irem para as tocas dos feiticeiros. É isso que se diz. Então, tá tudo certo. Não é feitiçaria, não é bruxaria, não. Ele está salvando as pessoas de procurarem esses malfeitores. Eu lembrei desse episódio. E a gente vai ver muito isso aqui, né? Na documentação que eu tenho acessado, a gente tem pessoas dizendo que são espíritas e utilizando artifícios das curas, das crenças africanas, que a gente consolidou de tratá-las como ligadas aos africanos. E você é muito corajoso buscar fazer essas distinções e dizer, olha, a gente não está tratando disso, está tratando disso aqui, porque é muita mescla, a gente tem uma mistura muito grande, que quando é de interesse dos grupos dominantes dá uma passação de pano, e quando não é de interesse a gente usa o Código Penal e bota todo mundo na cadeia para fazer a averiguação, e é isso, né? Eu acho que de contribuição do texto, assim, especificamente, eu só tenho essas questões mesmo. E é isso, eu quero ver o resto do trabalho, porque
para mim, é maravilhoso, é um espetáculo. Só isso mesmo. Show de bola. Obrigada, meu bem. Anotei aqui todas as contribuições, todos os textos que você indicou. Esse negócio que você falou do padre, então, eu consegui achar uma notícia de um padre. Na verdade, é um espírita que se corresponde com o Jornal do Rio de Janeiro, ele é o fundador do primeiro centro daqui. E aí esse cara, ele diz o seguinte: eu viajei aqui para uma cidade do interior, ele não diz qual é a cidade, nem diz o nome do padre, mas que teve um padre dessa cidade lá, e aí eu fiquei depois procurando, porque de vez em quando, em nota de jornal, sai, fulano viajou de Maceió para tal lugar, e aí eu fiquei procurando para ver se eu conseguia achar para onde foi que ele viajou, pelo menos para ter uma referência da cidade, né? Fazendo trabalho de CSI. Aí, esse padre, ele tanto foi para a mesa mediúnica junto com esse espírita, isso já depois desse negócio de Código Penal, depois de tudo isso, assim, o espiritismo já era realmente combatido aqui, combatido pela Igreja Católica, e o padre estava lá. E ele tanto participou dessa mesa, a história que o espírita conta, né? Que ele tanto participou dessa mesa mediúnica, como ele invocou o espírito do pai dele, conversou com o pai dele, e invocou o espírito, salvo engano, eu não sei se foi de Santo Agostinho, foi assim, uma figura nesse nível, assim. E perguntou sobre política, perguntou sobre várias coisas. Então, o padre participou ativamente disso. E aí ele diz assim que para preservar o nome do padre, para preservar essa figura, ele não ia falar quem foi, mas que isso acontecia. E isso foi numa cidade aqui do interior de Alagoas. Então, assim, as práticas, elas são realmente muito, muito mescladas o tempo inteiro, muito misturadas, e eu não saberia como fazer para trabalhar com tantas informações e com tantas coisas. Então, foi uma opção fazer esse recorte e usar todas essas informações para ilustrar mesmo, para dizer, ó, acontece isso aqui, o meu foco é esse, mas esse tipo de relação, ela acontece o tempo inteiro. É isso, anotei todas as sugestões. Achei interessante isso de usar essas publicações originais de Kardec, com o ano de publicação. E ontem eu estava revisando de novo, lendo de novo o texto, e aí eu percebi que eu não coloquei, eu falei do Pentateuco lá, e eu não coloquei o que era o Pentateuco, quais eram as outras obras seguidas pelos kardecistas como base, né, da doutrina. Então, é isso. Deixa eu só fazer um comentário bem rapidinho que me escapou ali na hora. Eu tinha pensado também nas publicações originais, porque como vão acontecendo essas edições, essas reedições, de repente alguma coisa é excluída do texto, né? A tradução, às vezes, ela pode influenciar em algum sentido, e aí é por isso que eu também acho interessante usar o original. Mesmo que você não tenha acesso a esses originais, mas dizer, olha, a publicação original é assim, assim, e é possível que tenha ocorrido alguma mudança, mas o que a gente tem acesso é isso aqui. E aí você se livra também de algum possível questionamento nesse sentido, né? Mas a publicação original pode ter tido alguma edição, alguma coisa foi removida, alguma coisa foi acrescentada, isso acontece, né? Acontece e tem uma confusão. Desculpa, amor, pode falar, diga. Não, eu estava pensando também nessas questões das prisões para averiguação, de como a polícia ela age por conta própria, que você colocou isso no texto e eu achei maravilhoso, assim, e eu lembrei de umas publicações que eu achei também no Orbe, eu fui no Gutenberg, falando da polícia roubando de trabalhadores, agredindo os trabalhadores que reivindicavam, né? E essas notas saíam no jornal dessa violência policial, mas a gente provavelmente não vai encontrar processo disso, porque o jornal noticia, porque a imprensa está ali falando tudo, mas isso não vira processo. Eu acho que eu vou até mandar para tu essas notas, porque eu acho que reforça bem os nossos argumentos quando a gente fala que a polícia age por conta própria, porque ela leva para averiguar, e às vezes ela leva para a cadeia, para a prisão, mas às vezes ela
ela esculhamba a pessoa todinha na rua mesmo, como essa nota evidencia. Era só isso mesmo. Foi interessante você falar nesse negócio do Kardec, porque realmente tem algumas polêmicas sobre as obras, uma das obras de Kardec ter sido alterada ou não pela federação. Tem algumas pessoas que defendem que teve uma alteração no texto do Kardec e que um dos livros dele não tem algumas informações que tinha no original, então esse que está sendo distribuído não seria a obra completa. Eu não sei se realmente é isso, eu já vi alguns espíritas rebatendo isso, e assim, é uma situação que o pessoal fica meio puto com essa afirmação, mas tem uma moça que fez até uma tese sobre isso, eu ainda não consegui encontrar, mas eu sei que tem, sobre isso da polícia. Tem algumas notas que eu consegui encontrar e que, assim, são absurdas de violência policial. Do pessoal, por exemplo, ter um chefe de polícia daqui, que ele era recém-liberto, não vou lembrar o nome do cara agora, mas se alguém quiser, depois eu posso até mandar essa nota, que ele era recém-liberto, e ele espancava as pessoas na rua, ele batia, e assim, é uma reprodução de violência mesmo, né? Então, ele sofreu determinado tipo de violência, e ele conseguiu entrar na polícia, chegar num posto avançado dentro da polícia, e ele reproduzia toda aquela violência nas outras pessoas, e assim, ele realmente espancava as pessoas, tanto que o jornal ficava bem, as notas que apareciam eram bem indignadas. Então, esse tipo de ação da polícia é reforçado o tempo inteiro nos jornais. A polícia, tal qual hoje, a polícia era muito violenta, e era uma coisa muito direcionada, a gente sabe, né? Assim, você não tem notícia, por exemplo, até como aquela documentação da Inspetoria de Higiene, você vê como toda a estrutura, ela trata de formas diferentes. As casas, as pessoas, os sujeitos, tudo isso é perigoso, então ele é tratado de uma forma, a elite é tratada de outra forma. Ainda que tenham práticas parecidas, ainda que a cidade era muito pequena, você não tinha uma cidade muito desenvolvida, era um início de urbanização, né? Mas os tratamentos eram completamente diferentes, e é uma das coisas que eu vou tentar tentar trabalhar bem nessa pesquisa. O Everton voltou. Obrigado, Vanessa. Me parece que, de fato, não foi comentada a minha pergunta. Desde já pedir desculpa, porque a minha conexão, assim, da pergunta caiu. Mas, complementando, logo no início do texto, no que seria para mim aqui a página 4, você comenta sobre o que seria um espiritismo mais voltado pela questão científica e o outro com uma característica mais religiosa. Achei bem bacana esse comentário que você faz. E me parece também que é uma reverberação do que já acontece, como eu disse anteriormente, na Europa, quando a gente pega, por exemplo, a Sociedade Teosófica, que tem como o primeiro princípio o estudo da filosofia, ciência e religião comparada, ou seja, querendo trazer uma característica científica para o estudo da espiritualidade e para o estudo de temas que eram tidos só como religião. Então, eu gostei bastante dessa sua abordagem, como você transcreveu essa situação. Então, basicamente era isso. E outra coisa que você depois comentasse para mim, é a questão que você comentou no início da sua fala sobre um caso de um maçom espírita católico. Quem é essa figura? É isso. Obrigado. Então, era o que o Kardec pensou do espiritismo, é que o espiritismo seria uma ciência, filosofia. Ele não gosta muito de falar sobre religião, apesar de ter alguns contornos religiosos óbvios, né? Mas, assim, ele tenta não falar sobre isso. Ele fala mais sobre, ainda que os livros dele envolvam
o Evangelho, Jesus Cristo, divindade, mas ele tenta não colocar o espiritismo como religião. E quando chega aqui, o que ganha força é a parte religiosa, e assim, tem uma coisa interessante nisso, porque a pesquisa da Célia Ribas, ela diz o seguinte, que o caminho que o espiritismo tomou de virar religião também foi uma proteção. Então, se você tem o espiritismo perseguido no Código Penal, mas se a Constituição, ela defende que as práticas religiosas são protegidas, então se o espiritismo, ele se torna uma religião, ele estaria protegido. E aí, o que acontece depois, ao longo do século XX? O espiritismo, ele tenta unificar as coisas. Então, a federação faz caravana para que um grupo vá de estado em estado ver o que é que está acontecendo, para que tenha uma unificação das práticas. Essa caravana veio aqui para Maceió, mas eu acho que ela chegou aqui em 1949, salvo engano. E aí essa caravana vem para Maceió e ela viaja o país inteiro tentando unificar. Então, a unificação das práticas é uma forma que a federação encontra para fugir dessas perseguições, entende? Para que ela não seja mais enquadrada no Código Penal, já que ela não consegue mudar o código, ela muda as práticas. E isso é realmente por proteção. A outra coisa que você falou, do Hugo, é o Hugo Jobim. O Hugo Jobim, ele é jornalista. E aí, ele apareceu para mim. Por que eu sei que ele é maçom? Porque ele aparece, na época do TCC, eu estava pesquisando, e tem um site chamado Nominata dos Veneráveis. E essa página, ela dizia quem eram os integrantes, tal ano, quem era que estava na organização dessa loja. E não lembro qual é o nome da loja agora, fugiu da memória, mas o Hugo estava nessa Nominata dos Veneráveis, e ele estava na Arquidiocese, e ele estava no Centro Espírita que eu estudei, que é o Melo Maia, que eu fiz o TCC em cima disso. Então, ele passeia nisso aí, o Hugo Jobim. O Edson está falando aqui. Eu encontrei o Hugo Jobim na documentação da Comissão do Patrimônio da Arquidiocese, pronto. Ele fazia parte tanto que ele escrevia para um dos jornais de lá, não sei qual é o jornal, não vou lembrar agora, mas isso aí está tudo anotado na planilha, mas ele era ativo nos 3 lugares. E, assim, é muito interessante isso, porque ele fica passeando, assim, você tem várias contradições, né, entre uma coisa e outra, mas, tanto que o Hugo Jobim, nesse texto aí, o Hugo Jobim é aquele que comemora a morte do Melo Maia, ele diz, vamos para as comemorações da morte do presidente do Centro, e aí ele fala em comemorar, quer dizer, ele é muito militante espírita, naquela visão de que, você partiu desse sofrimento, então ele comemora a morte comemora, assim, é a palavra que ele usa, e ele era do centro da arquidiocese e dessa loja. Virtude e Bondade, meu Deus, o nome da loja. Eu acho que era isso. Mas eu posso pesquisar, ou posso procurar nas minhas anotações e depois eu te passo. Obrigada, Everton, pelas considerações para Vanessa. E aí, pessoal? Pergunta aí. Tá ficando bom, tá esquentando o debate. Ninguém mais? Enquanto vocês vão pensando, eu quero fazer comentários também. Algumas das perguntas que eu ia fazer, o pessoal já fez, então já fui contemplada aí, só emendando no Hugo Jobim. O Hugo Jobim era filho do Nicodemo Jobim. Nicodemo Jobim era professor lá em Anadia, de primeiras letras, escreveu o famoso livro História de Anadia, que foi publicado em 1884, por aí, 1880, que é o material que eu uso para escrever aquele texto sobre a Santa Fugitiva. O Nicodemo Jobim, ele era membro, né, permanente do Instituto Histórico Geográfico. Então, vamos dizer assim, que o Hugo Jobim, ele participa ali da intelectualidade, né? Ele tem uma formação forte, doméstica.
e ele era rábula, né? Não sei se ele era advogado mesmo, formado, mas ele atuava, né? No Semeador, ele aparece sendo elogiado em vários momentos. Então, assim, pegando aí o Semeador dos anos 20, que é o material que o pessoal do PIBIC está trabalhando, né? O Edson está trabalhando mais para frente, então talvez ele não viu isso, não sei se ele chegou a ver. Eu poderia dar uma procurada ali para ver se eu encontro essas referências, mas puxando pela memória, eu me recordo que em algum momento o Antônio Valente faz elogios ao Jobim quando ele se torna articulista do Semeador. Então, ele é alguém que, de fato, milita. Agora, o que é interessante pensar é como que é acomodado essas diferentes identidades, né? Como que essas diferentes identidades deles são acomodadas, porque, obviamente, Maceió é uma cidade pequena, as pessoas se conhecem, é muito difícil você esconder, né? As suas relações e as suas práticas. Então, é possível que, por conta da condição dele, do papel dele, ou da posição social, ou de fato de uma boa articulação política, ele conseguisse aí frequentar esses diferentes ambientes sem muitos problemas, né? Mas é algo a se pensar, algo se a gente tivesse mais dados para avaliar, é interessante, porque ajuda a compreender um pouco, num exemplo concreto, como que essas coisas se dão, porque eu acho que fica realmente muito claro na pesquisa da Vanessa essa distinção do lugar a partir do qual está se falando. Eu acho que isso é importante, né? É lógico que todas os olhares aí, se a gente vai para as religiões afro-brasileiras, se a gente vai para o catolicismo ou para o protestantismo, para a maçonaria, para o espiritismo, tudo isso é importante, a gente precisa conhecer essas diferentes religiosidades, as instituições religiosas, né, a partir delas. E faltava para a gente um olhar para o espiritismo mais específico, né, como a Vanessa falou, na verdade a gente não tem uma historiografia do espiritismo em Alagoas. Faltam muitas outras historiografias que vocês estão ajudando a construir, nós estamos construindo, né? A gente está produzindo, está discutindo, está refletindo. Então, a Vanessa mencionou aí o Sávio de Almeida, eu estava curiosa para saber se ela tinha conseguido acessar o material, porque eu recebi como divulgação de uma produção que foi feita aí, né, eles publicaram alguns textos do Sávio em diferentes volumes pela editora da Uneal, mas entrando no site da editora da Uneal a gente não encontra para vender. Então, quem está vendendo é o Sebastião, né, que trabalhava no Edufal, tem que ir atrás, porque é interessante a gente pensar de onde que o Sávio, ele elabora, porque é possível que ele esteja trabalhando com memórias também, porque como ele tinha bastante contato com o pessoal, ou ele pode ter juntado aí ao longo do tempo algum material, que pode ser de utilidade, né, porque eu me recordo de um texto dele que ele vai mencionar pelo menos os jornais espíritas que eram produzidos na cidade, né? Então, é importante ir atrás desse material. Outra coisa que foi comentado, que eu acho que é importante a gente destacar, em relação aos benditos processos do TJ, né? E eu digo benditos porque, meu Deus, quanta expectativa a gente colocou em cima desses processos. Até esses dias aí eu participei de uma banca de defesa de mestrado de uma menina da antropologia lá do Sergipe, que ela fez a dissertação dela montada em um único processo, né, de um camarada lá, até um espanhol, que foi processado, né, por práticas de curas aí, exatamente, né, dentro da legislação do Código Penal, proibia o curandeirismo, e ele, pelo que tudo indica no processo, ele tinha uma prática espírita, né? Até inclusive com elementos aí da teosofia, que o Everton mencionou. Então, assim, a gente teria muita coisa a ganhar com um processo desse na mão, obviamente, mas para ter esse processo na mão, teria que ter sido iniciada uma pesquisa há 20 anos atrás de identificação das fontes, que elas estão lá para serem identificadas. Então, é claro que o tempo de um mestrado, a Vanessa sozinha, fazendo essa carta lá, e agora ainda
né, com a pandemia que impede de ir até o acervo, isso é prejudicado. Então, vamos dizer assim, há um atraso em produção de conhecimento, em produção de ciência, na produção historiográfica, por conta de contingências concretas da nossa realidade, né? Da realidade da política de acervos do Estado e das condições materiais que a gente tem nesses espaços também. Por outro lado, se é possível ainda assim que a gente encontre algum processo, a gente, de fato, tende a concordar com a linha de hipótese que é desenvolvida no texto, e que a Lilian também reforçou, de que as prisões e a repressão, ela ocorria ali na base, nas delegacias. E isso não virava processo. É muito possível que isso, de fato, acontecia. Inclusive, uma coisa assim parece não muito óbvia, eu estava ouvindo esses dias um podcast, Piores Crimes do Mundo, gente. É um podcast, assim, de um camarada lá do lado B do Rio, que ele tá pegando, assim, crimes estranhos e fazendo meio radionovela, né? E ele deu para falar do crime do Arnon de Mello, dos conflitos políticos aqui em Alagoas. Então, é interessante, quem tiver curiosidade de ouvir, depois eu passo o link. E aí, em um dos capítulos que ele está falando do caso aqui da violência dos anos, falando do Silvestre Péricles, nos anos 30 para 40, depois Arnon de Mello, depois Ministro Falcão, então todo aquele espaço ali, né? Ele chega a fazer um comentário, assim, no meio ali da fala, de que é melhor evitar a papelada, no sentido de que essas violências todas que aconteciam, elas não podem deixar rastros, quer dizer, você vai criar provas contra a própria instituição, sendo que você tem crimes de pistolagem, de crimes políticos, de assassinatos políticos, que estavam acontecendo muito nesse período, muitos, anos 30, 40, gente, 50, Alagoas, ela está sofrendo, inclusive, intervenções federais, em várias situações de violência muito séria, né? Inclusive a morte lá do deputado Humberto Mendes dentro da Assembleia, e era o sogro do governador na época. Então, assim, quer dizer, até chegar lá, é porque você tem um contexto anterior bastante acirrado. Então, se isso a gente está pensando em termos de um recorte de classe para as elites, imagina o que sobra para o povo. Imagina o que sobra para a população negra, né? Para a população periférica. Então, eu acho que isso também no trabalho da Vanessa é um ganho, que é perceber que há um recorte social bastante específico, que isso modifica as relações sociais, as possibilidades que essa religião tem de se estabelecer na cidade, e que é importantíssimo que esses sujeitos, vide aí o Hugo Jobim, eles circulem muito bem em diferentes âmbitos. Então, veja bem, imagina a campanha anti-espírita que o jornal Semeador fazia, era fortíssima. E ela vem de antes, né? Você tem um know-how de perseguição a outras religiões, espiritismo, maçonaria, protestantismo, espiritismo, religiões afro-brasileiras, que é do século XIX, né? Que é anterior. Então, como é que você acomoda, né? Ali? É porque você consegue, de fato, brechas, que seja na legislação, que seja no âmbito das relações políticas, para evitar que seu grupo sofra de maneira, né, forte uma repressão nesse nível. Porque, é claro, o caso do Jaraguá lá fica evidente que a briga, a discussão, ela vai ser doutrinária. Como a Vanessa bem coloca, ninguém em nenhum momento chama a polícia para fechar o centro do Capitão Agenor, obviamente, né? Porque teria que chamar o próprio Capitão Agenor para se prender, né? Ou melhor, né, os conhecidos dele, né? Então, é esse recorte de classe e de raça que ela coloca, e agora ela está pensando no recorte de gênero também. Isso é essencial para que a análise, ela crie densidade, né? Crie densidade, tanto teórico-metodológica, mas em termos mesmo de tentativa de explicar, porque, como vocês observaram, é muito complexo, né? São relações muito complexas. Aí, Nessa, eu queria só deixar uma dica também, mas é uma coisa que eu posso te passar o texto depois que eu tenho aqui, que, na verdade, eu acabei de tomar contato também com esse texto. O professor Alisson Mascaro, ele tem
um livrinho chamado Estado e Forma Política. Um livrinho não, né? Uma obra dele muito conhecida, muito lida, na verdade, que só agora que eu parei para ler. Mas eu acho que esse material ele pode te ajudar um pouco, porque você mencionou legislação, né? Você estava um pouco preocupada que a legislação ia ser uma coisa meio chata de trabalhar, mas que, na verdade, eu acho que ela é interessantíssima, porque você conseguiu aí criar também um outro nível de análise para como que a coisa vai se estruturando, né? Como que você se estrutura, então, essas relações que elas se dão no concreto aí, né, dos embates, das contradições sociais, elas vão se constituindo como Estado, porque, afinal de contas, o Código Penal, ele é essencial para ti, né, na análise. Então, de repente, eu acho que essa leitura do Alisson Mascaro vai te ajudar um pouco aí a entender um pouco como que se constitui esse Estado como uma forma política nessa sociedade capitalista burguesa, né? Porque a gente está bem ali no debate todo de modernização, etc., e isso perpassa também uma certa concepção de Estado, né? Que, por mais que na lei se diga laico, a gente sabe que não é, né? Então, assim, meus comentários são esses. Só assim para tu, se você pudesse falar um pouquinho mais aí, talvez mais ainda, dessas correlações que eu apontei. Então, o Hugo Jobim, voltando, né? Eu saí anotando aqui. O Hugo Jobim, ele aparece, enquanto você estava falando dele, eu estava anotando aqui, porque eu lembro que ele entrou no Centro Espírita em 1901, e aí o centro fecha mais ou menos em 1905, 1906, e ele reabre enquanto meio que tomando o papel da federação em 1913, e o Hugo Jobim está nesse tempo inteiro, assim. Em nenhum momento ele sai, ele está em todas as reuniões, ele assume cargo de diretoria nesse centro, assume também quando o centro vira ele não virou a federação, mas ele concentrou. O pessoal resolveu que ia refundar a federação, que tinha sido fechada também, porque teve o arrefecimento das atividades espíritas no começo do século, e quando eles resolveram refundar a federação, o pessoal se juntou e disse, não, vamos fundar o Melo Maia, que era um centro maior, era um centro mais conhecido, e aí a gente centraliza nele todas as atividades que a federação centralizaria. E aí o Melo Maia fica em contato direto com a Federação Espírita Brasileira, e o Hugo Jobim, ele faz parte dessa diretoria, tanto antes do arrefecimento das atividades, quanto depois. Deixa eu ver o que mais você tinha falado. Então, ele não é... A gente tem alguns espíritas que ficam mais escondidos, e ele não é uma dessas figuras, assim. Ele escreve no jornal, ele, como eu disse, ele assume cargo de diretoria, e ele aparece o tempo inteiro, e mesmo assim não acontece nada com ele. Enfim, por isso que eu quero trabalhar ele mais, assim, no segundo capítulo. Esse recorte de gênero, também, que eu estou tentando fazer, ele é com base em uma figura que apareceu, que é maravilhosa, que ela é pobre, e eu acho que ela é a primeira pessoa que aparece no centro, e que ela é evidenciado que ela não tem condições financeiras, que ela não tem recurso, ela não tem onde morar, e aí o papel dessa mulher é muito interessante, porque o pessoal do centro começa a dar dinheiro a ela. Olha, o centro, ele recolhe dinheiro das pessoas, né? Ele recolhe doações, ele recolhe mensalidades e tal. E ela é o movimento contrário. O pessoal tem uma proposta lá, quando eles mudam de prédio, de dizer assim, vamos pegar esse prédio, que é o nosso prédio mesmo, e vamos deixar a fulana morando, a gente deixa ela aqui, e a gente ainda dá um valor para ela mensal, para poder ela se manter e tudo mais. E assim, é muito interessante, porque em algum momento o pessoal fala que ela é médium. E tem época que falta médium no centro, tem época que não tem sessão mediúnica, que o pessoal fica só debatendo as ideias dos livros do Kardec, porque não tem médium. E essa mulher aparece, e ela o pessoal agradece a ela o tempo inteiro, aparece o nome dela, e assim, ela é a primeira mulher que ganha destaque lá. Em determinado momento, lá para, acho que em 1930
1913, 1914, você tem as sessões com metade dos integrantes sendo mulheres. Ela continua, é a Aurora, ela continua. E eu tentei achar ela em jornal, não aparece muita coisa sobre ela, tudo que eu sei dela é o que está na ata, mas tanto, ela não é uma pessoa da alta sociedade, ela é uma pessoa pobre, mas que pelo trabalho mediúnico dela no centro, ela acaba ganhando um destaque lá dentro. E aí, sim, outra coisa sobre esse negócio do recorte de gênero, é porque o início não tinha nenhuma mulher, e aí desde o começo do centro até 1905, mais ou menos, a gente só tem 2 mulheres que participam, e que quando retorna, isso já depois de 13, metade dos integrantes das reuniões eram mulheres. E mesmo assim elas não falavam. Quer dizer, pode ser que elas que tenham algum tipo de coisa, mas nada era registrado em ata. A fala de nenhuma delas era registrada em ata. Então, a gente vê que tem um silenciamento dessa figura feminina, ainda que ela seja uma figura tão importante, tão necessária no centro, a ponto das pessoas tirarem dinheiro do caixa e ceder uma moradia, e como se fosse dar como se fosse um salário, eles compram presente, assim, você vê que elas têm um papel importante, mas elas ainda são silenciadas. Deixa eu ver o que mais. Do material do Sávio, eu dei uma olhada no blog, mas ele não deixa muito claro de onde foi que ele tirou as informações, ele não fala muito sobre essas fontes. Tem algumas informações que ele passou no blog que eu já tinha encontrado, mas eu realmente não sei. Eu ainda pensei em tentar conversar com ele sobre isso, sobre essa documentação. Não sei se ele é aberto para esse tipo de conversa, mas é uma coisa que eu posso tentar depois, ver qual foi o material que ele teve acesso. Não consegui achar também, tentei no site da Edufal, falei com o Felipe para ver se ele tinha um contato dele, ele disse que ele só responde pelo Facebook, o Sávio só responde pelo Facebook. Deixa eu ver o que mais. Sim, anotei aqui essa dica de leitura do Alisson Mascaro. Sim, é publicação da Uneal. Então, eu entrei no site e não consegui achar. Na verdade, quando eu coloco o nome do livro, aparece só um cronograma de publicação, que ia ter uma divulgação de publicação, mas no site mesmo não tem. E é isso. Não sei se respondi, se eu comentei tudo que você queria. Não, meu bem, era só mesmo para puxar, né? Nós temos 2 inscritos para perguntas, que pediram a palavra no mesmo momento, Hélida e depois Jadson. Pode falar, Hélida. Boa tarde, pessoal. Então, Vanessa, eu estava aqui com uns comentários, mas a maioria já foram feitos, então, assim, acho que eu vou falar um pouco de mais do mesmo, mas, assim, em primeiro lugar, te parabenizar. Tua escrita é muito boa, assim, sério mesmo. Tipo, para mim, que sou leiga no assunto, né, sobre espiritismo, foi muito simples ler e entender, você foi muito objetiva e, enfim, sua escrita não é nada pesada, então parabéns. É uma das coisas mais importantes, né, que a nossa pesquisa ela seja acessível, não só para quem é da área, né, da área de estudo, enfim. Eu achei muito interessante quando você colocou logo no início o espiritismo como uma disputa, né, como forças que estão concorrendo para, enfim, para essa titulação do que é ser espírita. Eu achei massa, assim. Se você quiser comentar ou tiver mais alguma coisa para comentar sobre isso. Eu também fiquei pensando sobre... Aí eu pensei um pouco sobre o que eu já pesquisei, né? Sobre o nosso debate no último encontro. Como que esses grupos, a partir de uma perseguição, essas perseguições elas são diferenciadas. É algo que até o professor Fernando, né, eu estava na apresentação do TCC do Marne, o professor Fernando e o professor Pedro comentaram isso. As perseguições empreendidas aos maçons serão diferenciadas das perseguições que são empreendidas contra os católicos populares, que, enfim, existem forças que elas vão começar a se diferenciar. O que eu acredito que acaba impactando também na elaboração de resistência desses grupos, né? Eles resistem de formas diferentes, eles estão disputando de formas diferentes dentro desse espaço. Então, por exemplo, eu fico pensando, por exemplo,
No meu TCC, eu comentei, eu acho que 2 casos, onde um deles foi ameaça de uso da força policial, né? Então, se fizerem festa nesse sentido, a gente vai colocar a polícia para acabar com a festa. E a outra, que foi um caso muito curioso até, lá em Pão de Açúcar, onde o jornal ele cita que os populares colocavam bonecos na porta da igreja. Tinha festa, e na noite antes da festa, a igreja amanhecia cheia de bonecos nas janelas, como se fosse um costume popular, né? O jornal não dá muitos detalhes. E aí, foi pedido auxílio da polícia. A polícia montou guarda na igreja, e a igreja amanheceu sem bonecos, porque... Então, a gente vê como essa perseguição, esse debate, o tom muda muito, de acordo com a classe do grupo. Então, acho massa o recorte de raça, de classe, de gênero. Sobre gênero, eu ia perguntar, mas aí já foi comentado, então, assim, já foi... Minha dúvida também já foi tirada, porque, apesar de você falar que você ainda ia abordar, né, eu já estava curiosa e queria saber, assim, mais detalhes do que você... Porque, como eu te falei, eu tô bem atenta nesse debate, a mim me interessa muito. É isso, assim, me colocou para pensar sobre isso, e se você quiser comentar algo a respeito, a mais, né, porque você já comentou bastante, eu agradeço, e parabéns, vai ficar massa, eu quero muito ler seu texto. Obrigada, meu bem, obrigada. Eu estava até conversando ontem com o César, porque ele tinha falado sobre isso, da leitura ser acessível, porque eu fico pensando, às vezes a gente pega uns textos que são tão difíceis da gente, a gente que está na academia tem aquela dificuldade, e eu queria fazer justamente o oposto, né, porque eu acredito que a universidade, ela tem esse papel, o que a gente está construindo, o que a gente está pesquisando, ele não deve ficar restrito só dentro da universidade, só para os nossos colegas, só para os pares. Eu acredito que isso que a gente está pesquisando tem que ter um retorno para a sociedade. Eu acho que as publicações da gente devem circular em outros locais que não sejam esse. A tentativa é de fazer uma leitura acessível, mas que não perca em qualidade acadêmica. Aí, assim, eu fico com medo de perder a mão, entendeu? Mas, pelo menos por enquanto, eu acho que está indo, né? Você falou sobre a questão da disputa e das perseguições. Essa disputa, ela começa justamente por causa dessa questão das perseguições, né? Então, você tem aquele grupo que vê essa saída como buscar a religiosidade e a proteção da Constituição, e esse outro grupo que ele não é muito religioso, porque ele se encantou com aquela coisa das experiências, eles falam as possibilidades de você estudar aquilo ali enquanto um fenômeno, e você não ter tanto esse viés religioso, essa coisa voltado para a caridade, para essas práticas mais religiosas. E tem uma coisa interessante, assim, porque eles brigam muito, e você vê a mudança de tom no jornal mesmo da federação. Tem um momento que um lado realmente ele é silenciado lá, ele fica mais ofuscado, e o lado religioso ele ressurge. Inclusive, eu acredito que porque é o seguinte, esse centro que eu falei, que é o Melumar, ele é considerado o primeiro centro de Alagoas, só que ele não é o primeiro centro. Existe um centro espírita alagoano que foi fundado quase 10 anos antes. Pelo que eu percebi, esse primeiro centro espírita, que é omitido da história oficial do espiritismo em Alagoas, ele tinha esse aspecto mais científico e menos religioso. Eu ainda não aprofundei sobre isso, porque eu ainda estou tentando achar uma documentação que realmente embase para saber se realmente essa minha percepção ela está correta. Mas esse centro espírita alagoano, que foi o primeiro, 10 anos antes do que é considerado como o pioneiro, foi ele que fez esse experimento com padres, sabe? Então, ele não tinha essa rigidez de ter o centro, de ter as leituras, esse comportamento religioso da caridade e tudo mais, para poder fazer a parte das sessões mediúnicas. Ele tem uma coisa mais experimental. Enfim, não sei se realmente vai seguir por esse caminho, mas é uma pista que eu estou seguindo.
E aí, assim, as perseguições são diferentes, isso aí é uma coisa que está ficando cada vez mais clara para mim. A elaboração das resistências também é diferente, quer dizer, você tem um pessoal que tem acesso à imprensa, por exemplo, o espírita tem acesso à imprensa, ele vai combater as ideias católicas no jornal próprio, você não tem isso em religiosidades populares, você não tem isso, você não tem um jornal que seja do candomblé circulando no final do século XIX, no início do século XX. Então, eles têm uma abertura, eles têm voz. Assim, eles podem bater de frente e colocar as ideias dele, e isso assim, é uma resistência completamente diferente das religiões populares. E dessa parte do gênero eu ainda estou me encaminhando nas leituras, porque eu realmente ainda não tinha noção do que era que eu poderia trabalhar como teoria, e a Irineia passou tanto o Caliban e a Bruxa, quanto a Angela Davis também. Comprei um livro da Angela Davis para começar. Estou ainda lendo Caliban e a Bruxa, porque, meu Deus, é muita informação. A pessoa fica lendo aquele livro assim, tendo completa noção da ignorância, né? Ele é maravilhoso. E é isso, eu ainda estou nas leituras, ainda não sei muito bem como é que eu vou fechar essa ideia, ainda não comecei a escrever, só está tudo desenhado, assim, rabiscado, e é isso. Muito bem, Nessa. Agora o Jadson e depois o Edson. Boa tarde, Vanessa, boa tarde a todos. Eu vou fazer um comentário, talvez, mais assim, para ajudar a pensar no que você falou lá sobre a ciência, a religião, e talvez, não sei se venha contribuir diretamente na sua escrita, né, mas talvez ajude o pano de fundo, né, naquela relação entre a ciência e a religião no século XIX, quando Allan Kardec está pensando a religião, pensando o espiritismo como uma ciência e não como uma religião, né? E aí, só para a gente recordar que na França, no século XIX, lá está Auguste Comte, né? E aí você tem essa perspectiva, né, dos três estágios da história, a história teológica, a metafísica e a história positiva, e isso permeou bastante o pensamento do século XIX, que moldou o que então vai ser definido como ciência, né? Porque até então, a ciência experimental, ela estava inserida, vamos dizer assim, dentro do que seria a filosofia natural. E é a partir do século XIX que há esse rompimento do experimento, né, da ciência empírica dentro da filosofia natural, essa separação definida entre ciência e religião, né, e a forte percepção contrária à religião, né, o antirreligiosismo posicionado dentro desse cientificismo, né, e talvez, né, isso contribua para o Allan Kardec pensar o espiritismo como uma ciência e não como uma religião, né, uma tentativa de se afastar, né, porque a religião, nesse momento, ela seria pensada como um estágio que estaria bem atrasado, e, portanto, pensar o espiritismo, você botou uma citação que ele fala, o espiritismo é uma ciência experimental, né, então, pensar o espiritismo como uma ciência experimental seria pensar o espiritismo como o de mais moderno que tem no século XIX, né. Então, era só esse comentário, talvez contribua no desenvolvimento aí da sua pesquisa. Boa sorte aí, que dê tudo certo pra gente. Tchau. Tchau, obrigada, Jadson, obrigada. Eu usei, eu acho que ficou na parte da introdução, ou ficou na parte do segundo capítulo, eu nem sei mais, tem tanto texto espalhado aqui que eu já não sei mais, mas eu usei um pedaço de uma fala do Hobsbawm, que ele faz um desenho desse contexto. Ele não está falando do espiritismo, mas ele está falando justamente sobre isso, sobre essa mentalidade da época que afasta as ideias religiosas e que tenta fazer com que prevaleça esse pensamento científico. Mas eu vou dar uma olhada nisso, sim. Eu não tinha pensado nisso, vou dar uma olhada no Comte
E obrigada pela contribuição, Jadson. Valeu. E boa sorte para nós. Massa. Edson. Olá, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Vanessa, querida, tudo bom? Muito legal o seu texto, tá? Eu dividi aqui minha fala em 3 partes bem curtinhas. Primeiro eu vou falar das coisas que eu gostei, né? Eu gostei muito, né, do trabalho. Você demonstra que conhece o assunto. Um assunto que você já trabalha há um tempo já, né? Então a gente já percebe no seu texto a segurança. Muito bem fundamentado, muito legal. E gosto também da variedade de fontes que você utiliza, né, de imprensa, legislação, essa parte das biografias de algumas pessoas, né, intelectuais. E a segunda parte é um link que eu faço com o meu trabalho, né? A sua pesquisa tem um link direto com a minha pesquisa. Afinal de contas, o espiritismo, se a gente pensar no homo inimicus, que o Antônio Valente fala lá em 1923, se a gente pensar em um ser com algumas cabeças, o homo inimicus seria uma dessas cabeças. O espiritismo seria, né, uma dessas cabeças do homo inimicus. E essa parte da boa imprensa, né, que é a imprensa apologética, que vem combater o que há de moderno, que o Jadson já falou agora, que combina aqui com o que eu estou falando, né? Então, o seu texto vai fazer parte da minha bibliografia, sim. Eu espero lê-lo em breve. E sobre essa questão de gênero, você sabe, né? Eu trabalho, lógico, assim, não abandonei completamente, eu não pretendo invisibilizar as mulheres da minha pesquisa. E eu acho muito interessante essa questão de você trazer essa abordagem, né, da questão de gênero. Então, assim, se você puder dar uma olhadinha lá nos textos da Joan Scott, da Linda Nicholson, da Joana Maria Pedro, vai trazer muitas ideias sobre essa questão de gênero. E eu tenho uma sugestão de leitura para você, que é um texto, uma tese de doutorado Ela é cientista social, ela não é historiadora. O nome dela é Michele Marinho Veronese, é da PUC de São Paulo. O texto está lá, disponível no repositório. O título do texto é De Silêncios e Resistências. Sonâmbulas, magnetizadoras e outras esquecidas do espiritismo brasileiro. Então, se você puder dar uma olhadinha nesse texto. Foi você falando e eu lembrando que esse texto eu não li completamente, mas as poucas coisas que eu li, né, nessa tanta coisa que a gente tem que ler, que acaba não lendo tudo que a gente pode ou precisa, aí eu me lembrei. Então, estou dando essa dica, se é que eu posso chamar assim, para você. Viu? No mais, parabéns, e que a gente continue aí firme para concluir essa etapa, né? Não sei exatamente em qual etapa você pretende usar gênero, se é agora, se é num projeto de doutorado, enfim. Mas que eu desejo que você se saia bem aí como tem feito, tá bom? Um abraço. Obrigada, Edson. Menino, eu achei esse texto da Veronese e eu só achei ele porque eu falei aqui mais cedo do Jornal do Rio de Janeiro, que falava que tinha um magnetizador aqui de Murici. Então, esse magnetizador de Murici, ele foi para o Rio de Janeiro com uma sonâmbula. E não tem esse negócio de sonambulismo em nenhum jornal daqui de Alagoas. E eu procurei tanto sobre isso, eu disse, minha gente, de onde foi que saiu essa sonâmbula? Quem é essa sonâmbula que está com esse espírita no Rio de Janeiro, né? De Murici, minha gente, a sonâmbula era de Murici. E aí eu fiquei, menina, eu procurei tanto isso e achei o texto da Veronese, que ela fala justamente sobre isso, seriam as mulheres silenciadas, que tem essas práticas espíritas, né? Ela fala das sonâmbulas e ela está na minha lista de leitura. E eu ainda não li esses outros, anotei todas as indicações de leitura aqui, e se eu precisar de ajuda, eu grito, porque tem alguns textos que são mais difíceis de achar do que outros, se eu não conseguir achar, eu vou pedir ajuda, viu, para você. E é isso, se você precisar também de qualquer coisa, não sei, de fonte, de documentação, ou conversar, debater, já que o trabalho da gente dialoga em determinado momento, eu estou à disposição. E obrigada de novo, boa sorte para a gente. Muito bem. Sheila, agora é tu. Então, primeiro eu queria parabenizar a Vanessa, né? Hoje ela tá a mulher das palmas.
porque esse texto é sensacional. Eu acho que a única pessoa que conseguiu me fazer ler alguma coisa nessa quarentena, estando doente, parabéns. É, eu, eu adorei o texto e tem uma parte que me chama muito, mas muito atenção. Primeiro que quando começou a falar sobre magia em Alagoas e sobre essa condição dos espíritas e dos que eles não consideram espíritas, apesar de terem práticas bastante semelhantes. Eu gosto quando você fala sobre essa questão do espiritismo com a Umbanda, porque me lembra de outros trabalhos já que eu ando dando uma olhada por aí, que trabalha com a incorporação na Umbanda, e isso me deixa um pouco, sei lá, me deixou feliz. A parte que eu mais gosto é um trecho, eu não lembro bem que página, deixa eu ver, em que nós temos um padre falando sobre essas questões das condenações, né, de quão condenáveis são todas essas religiões para o catolicismo, mas como algumas são mais respeitáveis do que outras. E isso nós já sabemos que está ligado à classe social, à cor, entre outras, à raça, né, no caso, entre outras coisas. Eu gosto muito sobre como você trabalha, e por mim você poderia escrever mais 50 capítulos sobre isso, que eu leria, assim, muito facilmente. E é isso que realmente me chama a atenção. Não é só sobre o ritual religioso em si, né? Porque o Frei está falando mais sobre quão espalhafatoso ele acha que são esses rituais umbandistas, mas sobre essa hierarquização de quão respeitável uma religião condenável é sobre outra. Isso me chama muito a atenção. Obrigada, Sheila, obrigada mesmo. Eu fiquei feliz de você dizer que conseguiu ler mesmo nessa confusão que está o mundo e a vida, e obrigada mesmo pelos elogios. É curioso porque, assim, essa diferenciação, ela não é só dos membros da sociedade, mas o espiritismo, ele hierarquiza os próprios espíritos, né? Então, você tem uma interpretação como se os espíritos que fossem para as religiosidades africanas ou para, enfim, das religiosidades populares, seriam espíritos mais ignorantes, que ainda estão em evolução, e aí você tem no espiritismo mais aqueles espíritos intelectuais, de poetas, filósofos, vários santos da Igreja Católica são publicados como, enfim, que tenham sido psicografados ou que tenham aparecido em mesas espíritas, e assim, a gente tem uma hierarquização também da espiritualidade, e isso é uma coisa muito interessante, porque ela reflete essas relações sociais, as relações que a gente consegue enxergar. O espiritismo, ele consegue fazer com que essa hierarquização ainda seja também no mundo espiritual. Então, quem está ali frequentando e passando essas informações não são espíritos brincalhões, zombeteiros, ignorantes, não, são os espíritos que eles consideram como mais nobres. E aí é como se fosse uma diferença social replicada, né, também no lado espiritual. Muito bem. Mais alguém, pessoal? Estamos aí quase para chegar nos momentos de encerramento, mas alguém ainda tem tempo aí para mais algum comentário, mais alguma questão? Não? Estão contemplados? Bem, a gente tem só que agradecer, né, mais uma vez a Vanessa, a leitura de todos. Foi uma leitura realmente muito boa, muito proveitosa, e eu acho que já serviu como um bom esquenta aí para a qualificação da Vanessa. A gente sabe que, eu acho que esse esforço que a gente tem feito aqui, desde todos os trabalhos, né, que foram lidos, debatidos aqui, acho que tem sido uma das atividades mais proveitosas que a gente fez, incluindo aí as leituras de texto mesmo, né, de historiografia, de teoria e tal, que a gente tem lido já há alguns anos, mas essas rodadas de trabalho, elas são muito proveitosas, isso dá para a gente perceber o quanto que a gente tem avançado realmente como grupo de pesquisa, né, e tem amadurecido, então eu fico muito feliz, muito, muito contente, e Nessa está super de parabéns, né, pelo encaminhamento aí
dentro dessas condições que nós estamos, né? Então, assim, pedir para a Vanessa, faz suas considerações finais, e aí depois eu quero conversar ainda mais um pouquinho para falar das nossas coisas práticas, tá bom? Certo. Então, eu queria só agradecer o carinho de todo mundo, por todo mundo ter lido, e todas as dicas, anotei todas, e obrigada por todas as considerações, obrigada mesmo, foi muito importante para mim esse momento, todos os comentários, e, enfim, obrigada mesmo. Não são como eu estou feliz aqui. Valeu, obrigada mesmo, de coração. Obrigada, meu anjo. Então, pessoal, vamos conversar um pouquinho aí do nosso cotidiano, né? Rapidinho. Vou abrir aqui a câmera, porque aí tem que falar coisas técnicas, é bom vocês olharem nos meus olhos, que aí eu faço aquelas cobrançazinhas. Mas não é cobrança não, primeiro é agradecer todo mundo que deu retorno em relação àquela proposta do e-book, eu recebi vários e-mails aí com propostas, quem ainda não mandou tem tempo, na verdade eu vou aguardar até o dia 10 de julho, né, receber de vocês o título, o resuminho, quem já mandou mais ou menos uma ideia, mas não esqueça de me mandar depois, de fato, um título, um resuminho, porque a partir do material todo que a gente tiver, que a gente vai definir aí os volumes, separar, juntar aqui e ali, né? Então, isso vai ser bom para a gente dar continuidade aí à proposta. Então, agradeço demais, vamos nessa que vai ser ótimo. A segunda coisa, o resumo pode ser até umas 15 linhas, César, depende, se quem se empolgar um pouco mais, escrever mais um pouquinho, não tem problema, é mais para dar uma ideia realmente do desenvolvimento do material, que vai ser escrito ainda, né? Ou que já tem escrito, mas vai dar uma organizada. Aí a segunda coisa é em relação ao debate que nós temos programado para o dia 29, né, agora de junho, segunda-feira que vem, já às 19 horas, lá no YouTube do CPDIS, que a gente vai ter a discussão sobre história e historiografia das religiões no Brasil, a partir aí da BHR do CEILA. Então, nós estamos tudo organizadinho, a gente conseguiu com a Fale, novamente agradecemos muito o curso de Libras, que disponibilizou aí intérpretes para a gente, então o Carlos e a Jaqueline vão participar para fazer a tradução para nós na hora, vai ser ótimo. Então, tá tudo certinho. Aí eu espero muito que vocês possam acompanhar ao vivo. Quem não puder, depois assiste lá, dá likes, ajuda a divulgar. Isso é uma forma da gente ir ampliando aí as nossas redes de pesquisa. O pessoal lá da BHR Norte, eles produzem muito, trabalham muito. É bacana a gente estabelecer laços para além do Sul-Sudeste, né? Então, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, a gente pode aí ampliar nossas redes. Inclusive, o Diego Omar mesmo, ele vai ter uma outra atividade no dia 9 de julho, que eu divulguei lá no grupo do Facebook, mas quem não tem, eu passo depois, que é um debate sobre até imprensa e religião aí na contemporaneidade, né? Que a gente trabalha muito com fonte de imprensa, e aí, às vezes, é bom ver o que a galera em outros espaços estão discutindo, estão fazendo, porque isso ajuda a gente a afinar aí as nossas propostas. Talvez eu não consiga assistir, porque dia 9 a gente vai ter alguma atividade aqui do curso. Então, assim, também isso começa a acumular, né? Muita live, muita atividade, às vezes está com a programação, várias coisas interessantes acontecendo ao mesmo tempo. Nem sempre dá para acompanhar tudo ao vivo, mas dá sempre para registrar e depois, quem sabe, assistir depois, né? Mas aí, quem puder, também é uma outra possibilidade de atividade. E a última coisa é a nossa próxima reunião, né? Nós temos aí, então, deixa eu olhar aqui no calendário, semana que vem, dia 3, na sexta-feira, é a outra aula do Wellington, lá no curso de extensão. O Wellington vai falar de Teologia da Libertação e das SEBs. Quem não está inscrito, mas depois acompanha lá no YouTube. Então, a nossa próxima reunião de grupo é no dia 10 de julho. E aí, pergunto eu, se tem alguém já na fila, ou quem é que quer entrar na fila aí e colocar um texto na roda? Por favor, se manifestem. Fabrízia, tem a Fabrízia. Muito bem, Fabrízia. O Cezinha sempre gosta de apontar o dedo para mim, mas a Fabrízia...
É mais importante. Muito bem, Fabrícia. Então, tá combinado. Logo a Fabrícia deixa o texto para nós lá no grupo e a gente já tem leitura, então, para o dia 10. Quem vai aí pensando, pessoal, o Marney está aí quietinho, andou meio sumido, mas se quiser voltar aí para as rodas. Eu preciso dar uma organizada um pouco, porque a minha memória começa a falhar, às vezes eu vou começar a pedir gente para apresentar quem já apresentou daqui a pouco. Mas a Ellen vai defender a dissertação dela aí no próximo mês, né, Ellen? De repente, tu também. Então, vamos ver, vamos programar. Tá certo? Então, eu acho que é isso. Não sei se alguém mais tem algum informe, alguma coisa. Professor Fernando, quer dar algum informe? A programação, gente, lá no CPD está aumentando, então a gente vai ter aí, nas próximas semanas, mais atividades. Tem live com a professora Ana Cláudia, sobre a leitura da Peste. Tem a Lídia, que vai ter seminário de ensino de história, muita coisa acontecendo. Então, vamos nos programar. Tá certo? Mais nada? Então, vamos nos despedir, né? Agradecer novamente muito a presença de todos. Cuidem-se bem, fiquem protegidos, por favor. Beijo para todo mundo também. E aí eu vou fechar a gravação, logo eu disponibilizo lá e a gente continua aí fortes, firmes e fortes, tá bom? Beijo para vocês, gente. Cuidem-se bem, fiquem bonzinhos. Sheila, cuida aí da saúde, fique bem logo. Beijão, gente.